Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 4, 173, 11 de janeiro de 1903. Vê Monsenhor que luta pela religião. Havendo-me dito o confessor que rezasse segundo as intenções do Monsenhor, via encontrando-me fora de mim mesma, que não concerne ao Monsenhor, mas a outras pessoas. E entre elas eu vi uma mulher muito boa, mas toda consternada e que chorava, e Monsenhor sob os braços de uma cruz, com Cristo pregado em cima dela, que defendia e devia ter ocasião para combater pela religião. E o bendito Jesus que dizia: eu os confundirei. Interessante, né? É bem complexo esse trecho, não dá para entender muito bem. Ela vê, né, na visão, o Monsenhor, que é o bispo, na verdade, né, que luta pela religião. E ele está pregado na cruz, sob os braços de uma cruz com Cristo, pregado em cima dela, que defendia e devia ter ocasião para combater pela religião, e o bendito Jesus que dizia: eu os confundirei. Então eu vou deixar assim, né? Porque o que eu faço não é meditar como eu faço no livro do céu aqui, né? Na Escola da Divina Vontade. Não é como eu faço na Escola da Divina Vontade. O que eu faço aqui é ajudar vocês a entender um pouco o trecho. Então, às vezes eu falo alguma coisa pouca para deixar todo o espaço para vocês meditarem, porque eu já estou fazendo isso na Escola da Divina Vontade, trecho por trecho no livro do céu. Então, aqui é só uma ajuda, só um apoio que eu dou, né, para vocês, porque vocês têm que buscar compreender. Então, eu deixo livre para as luzes de vocês acontecer e tudo mais. Então, nesse momento, eu não vi nenhuma luz sobre isso, né? Eu os confundirei. Eu acredito que o que vem, assim, à minha mente é que ele vai confundir as pessoas que estão contra a religião. É isso que eu entendi, né? E que ele vai estar do lado desse Monsenhor, junto com esse Monsenhor que está pregado na cruz, né? Se sacrificando pela igreja, né? Pela igreja, porque essa mulher toda consternada, que chorava, é a igreja. Eu penso assim, que é a igreja. E aí o Monsenhor se defende, buscando defender a igreja, a religião, e Jesus dizendo para ele que ele vai confundir as pessoas que são contra a religião. Então é isso que veio à minha mente, tá? Então eu só estou aqui para ajudar vocês a compreender e tudo mais. E no volume 474, 13 de janeiro de 1903, vê a Santíssima Trindade, os males das adulações. Encontrando-me em meu habitual estado, parecia-me ver a Santíssima Trindade, que reciprocamente se olhavam. E era tanta a beleza deles que ficavam estáticos só de se olharem. E neste estado se transbordavam fora em amor. E por este amor ficavam como sacudidos e permaneciam mais intensamente estáticos. Assim que todo o seu bem e complacência estavam compreendidos neles mesmos, e toda a sua eterna vida e bem-aventurança e funcionamento estavam encerrados nesta única palavra amor. E toda a bem-aventurança dos santos era formada por esta obra perfeita da Santíssima Trindade. Enquanto via isto, o Filho tomou a forma de crucifixo e, saindo do meio deles, veio a mim, participando-me das penas da crucificação. E enquanto estava comigo, pôs-se de novo no meio deles, e ofereceu os seus e os meus sofrimentos, e deu satisfação pelo amor que lhe deviam todas as criaturas. Quem pode dizer sua complacência e como ficavam satisfeitos com a oferta do Filho, né, de Jesus? Parecia que assim como ao criar as criaturas, não havia saído outra coisa de seu interior que chamas contidas de amor. Pois, para desafogar a este amor, começaram a criar tantas outras imagens deles. Que lindo, gente. Então ficavam satisfeitos, quando recebiam o que tinham dado,
isto é, amor deram e amor querem. Assim que a mais ofensa feia é não amá-los. No entanto, ó Deus 3 vezes santo, quem é aquele que te ama? Depois disso, desapareceram. Mas quem pode dizer o que eu compreendia? Minha mente se perdia e a língua não sabe articular palavra. Então, pouco depois, voltou o bendito Jesus com o rosto coberto de cuspidelas e de lodo, e me disse: Minha filha, os louvores, as adorações são cuspidelas e lama que sujam e mancham a alma e cegam a mente, para não deixá-la conhecer quem verdadeiramente é ela, especialmente se partem da verdade. Porque se partem da verdade e a pessoa é digna de louvores, sabendo a verdade me dará glória. Mas se partem da falsidade e empurram a tal excesso a alma que se confirma principalmente no mal. Então é interessante, né? É lindo demais o que a Luísa tá explicando aqui sobre a Santíssima Trindade. É muito lindo, meu Deus do céu. Ela tá falando do céu inteiro, né? De como é o céu, né? De como é a eternidade, de como vai ser a eternidade, né? Junto com Deus, a Santíssima Trindade é muito grande, né? Ela viu a Santíssima Trindade que ambos se olhavam e era um amor e uma beleza tão grande que eles ficavam estáticos entre eles e o amor deles transbordava, né? O amor que eles sentiam transbordava para fora e por causa disso eles criaram as imagens, outras imagens que somos nós, né? Que são os filhos deles, né? Que somos nós. Então nós somos filhos de um amor muito grande, de um fruto muito grande de amor, de um resultado de amor, de muito amor, né? E aí Jesus se toma a forma de crucifixo, né, que é assim, o sinal maior do amor de Jesus, né, e por nós, né, ali de uma forma palpável, né, vista mesmo, ele veio para a terra para nos amar, né, é um Deus que ele veio para poder nos amar e nos mostrar o seu amor, e não saiu do meio deles para mostrar o amor, né, então é o que ele fez, né, saiu do meio deles para vir à terra, mostrar o amor dele através da crucificação. E pôs-se depois de novo no meio deles, quando voltou para o céu, e ofereceu os seus e os meus sofrimentos, e deu satisfação através do sofrimento, né, da vida de sofrimento, pelo amor que deviam todas as criaturas, né, o amor que devia à Santíssima Trindade, né, que é o que eu falei ontem na Escola da Divina Vontade, que Jesus fez, né. Quem pode dizer a sua complacência e como ficavam satisfeitos com a oferta de Jesus? Parecia que assim como ao criar as criaturas não havia saído outra coisa do seu interior que chamas contidas só de amor, pois para desafogar este amor começaram a criar tantas outras imagens deles mesmos. Então ficavam satisfeitos quando recebiam o que tinham dado, isto é, o amor daram e o amor eles querem. Então eles receberam de Jesus o amor, né? Assim que a maior ofensa é não amá-los. No entanto, ó Deus 3 vezes santo, quem realmente é aquele que te ama? Né? Então, porque é difícil, né? Quem realmente aqui na Terra ama? Ninguém, a gente não ama Deus. Quem ama Deus é Deus mesmo. Então, para a gente poder dar o amor que Deus merece, é só Deus mesmo amando assim, né? Em nós, através de nós, pela vida divina, como eu disse na escola ontem. Então, depois disso, desapareceu essa imagem, né? E a mente dela se perdia e a língua não sabe articular a palavra. Então, pouco depois voltou o bendito Jesus com o rosto coberto de cuspidelas e de lodo. E aí ele falou que é os louvores e as adulações, que são essas cuspideras e o lodo que sujam e mancham a alma e cegam a mente. Então, quando você recebe adulações, elogios, e esses elogios não são merecedores, você não merece esses elogios e você aceita, isso serve para te fazer mal, para sujar e manchar a sua alma de uma cegueira, né, de uma realidade falsa, porque você não merece. Então cegam a sua mente achando que você merece, mas você não merece, e você não merece. Então você não sabe verdadeiramente conhecer quem realmente você é, porque você fica observando, assim, se valendo pelas adulações, pelos elogios das pessoas que não são verdadeiros. Então isso não parte da verdade. Você sabe que você não fez nada para merecer o elogio, mas as pessoas estão te elogiando por uma falsidade. Então é muito grave isso, né? E a pessoa não é digna de louvor. Agora, se é verdade e a pessoa realmente é digna de algum louvor, aí se ela aceita, vai ser para a glória de Deus, né? Mas se ela não é verdadeiramente merecedora, é mentirosa, é falsa e aceita, vai ser mentira e vai prejudicar e levar essa alma ao mal, porque ela está vivendo de uma mentira. E isso é grave. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me glória e dá vontade divina, minha alma.
Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos paternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vê, Monsenhor, que luta pela religião. Havendo bendito confessor que rezasse segundo as intenções de Monsenhor, via encontrando-me fora de mim mesma, que não concerne a Monsenhor, mas a outras pessoas. E entre elas vi uma mulher muito boa, mas toda consternada e que chorava. E Monsenhor sob os braços de uma cruz com Cristo pregado em cima dela, que defendia e devia ter ocasiões para combater pela religião. E o bendito Jesus me disse: eu os confundirei. Então, bem curto, né? Esse pedaço aqui, né? É, tem uma cena assim, né? Jesus mostrava toda a realidade para Luísa, né? Em várias coisas que aconteciam, para ela reparar, para ela sofrer, né? E oferecer as penas em prol daquela situação, né? Para amar Jesus, enfim. Então ele mostrou isso para ela, né? Que ela colocou ali a intenção de rezar, segundo o que o Senhor pediu para que ela rezasse, né? E, e aí Jesus falou que, aqui ó, via encontrando-me fora de que não concernam o Senhor, mas a outras pessoas, né? Então, acho que dependia de outras pessoas também. E entre elas viu uma mulher muito boa, mas toda consternada e que chorava, e mostrou sob os braços de uma cruz com Cristo pregado em cima dela, que defendia e devia ter ocasião para combater pela religião. E o bendito Jesus que dizia: eu os confundirei. Então, eu acho que é confundir aqueles que querem ir contra a religião, né? Porque por mais que eles tentem ir contra a religião, por mais que eles querem ir contra a religião, Deus os confunde mesmo, né? Onde eles acham que está empreendendo alguma coisa, lá na frente Deus vai lá e muda tudo, né? Eu estava vendo o vídeo, né, da manifestação de jovens, né? Quantos jovens estão peregrinando agora, né? E querendo voltar à religião, né? Querendo, eles estavam fazendo procissão nas ruas, né? Justamente sentindo essa necessidade na Europa da religião, enaltecendo a importância da religião, né? Mostrando quanto eles querem voltar para essa origem, né? E resgatar aquilo que na Europa, por exemplo, a gente vê tanto, né? Eles tentar tirar essa tradição, né? Que é tão a Europa, né? Tão forte ali ligada à religião, ao surgimento de tudo, né? E como se hoje eles quisessem apagar tudo isso da memória do povo, né? Mas os jovens querendo resgatar essa memória, os jovens não querendo enterrar isso, né? Querendo mostrar que isso é importante, que precisa disso, que sentem falta disso. Então, assim, então Deus, aonde eles acham que vai conseguir alguma coisa, Deus os confunde lá na frente, é o que eu entendi. Vê a Santíssima Trindade, males das adulações. Encontrando-me em meu habitual estado, parecia-me ver a Santíssima Trindade que reciprocamente se olhava. E era tanta sua beleza que ficava estático só de se olhar. E neste estado se transbordavam fora em amor. Uau! Por esse amor ficavam como sacudidos e permaneciam mais intensamente estáticos, assim que todo o seu bem e complacência estavam compreendidos neles mesmos, e toda a sua eterna vida e bem-aventurança e funcionamento estavam encerrados nessa única palavra amor. E toda a bem-aventurança dos santos era formada por essa obra perfeita da Santíssima Trindade. Que lindo, né? Meu Deus. É muito forte, né? E toda a bem-aventurança dos santos era formada por essa obra perfeita da Santíssima Trindade. Então, tudo neles é amor, né? Isso é muito grande, né? E tudo que nós recebemos vem deles, né? É um transbordamento do ser divino em nós, que se derrama em nós e que nos enche dele mesmo, né? O amor em nós não é nosso, vem deles. Esse transbordamento que eles também derramam em nós, que eles também enchem a gente do amor deles. Então, nós amamos porque ele nos amou primeiro, né? Nós amamos com o próprio amor de Deus, que ele derrama em nós, né? Nós somos feitos
com partículas dele, com partes dele mesmo, para ele encher dele daquilo que ele é, né? Então é muito grande. E enquanto vê isso, o filho tomou a forma de crucifixo. E saindo do meio deles, veio a mim, participando-me das penas da crucificação. E enquanto estava comigo, pôs-se de novo no meio deles. E ofereceu os seus e os meus sofrimentos. Que lindo, né? E deu satisfação pelo amor que ele devia a todas as criaturas. Então, Jesus deu a satisfação por tudo. Foi Jesus que deu essa satisfação para o Pai, né? Foi ele, né, que ofereceu primeiro as penas dele, que essa vida divina que nós vivemos vem dele. Tudo vem dele, das orações dele, da vida dele, do que ele conquistou, e ele vem. Olha que interessante, ele toma a forma de crucificado. E ele vem chamar a criatura, né, a Luísa, para participar junto, mas ao mesmo tempo ele permanece lá. Então, Jesus é a mesma coisa, ele está no céu, né, mas ele vem morar dentro de nós também. É a humanidade dele, né, ele vem agora usar nossa humanidade. Então, do mesmo modo que ele está lá no trono lá, né, à direita do Pai, mas aí ele vem viver dentro de nós através dessa vida divina que ele nos deu, né? Ele vem morar dentro de nós e ofertar de novo o sacrifício dele mesmo derramado em nós, oferecendo a nossa vida, os nossos sofrimentos ao Pai também. Então é muito grande. Então, ele que vem trazer as penas, ele que vem trazer tudo, né? Encher a gente dele mesmo, daquilo que ele conquistou e ofertar junto também. Ele que oferta também. O Pai vê ele, né? Quando vê a nossa oferta, vê ele, né? Vê a satisfação que Jesus deu, né? Quem pode dizer sua complacência e como ficavam satisfeitos com a oferta do filho, tá vendo? Então, quando a Luísa está sofrendo, eles veem a oferta do filho, né? Parecia que assim como ao criar as criaturas não havia saído outra coisa de seu interior que chamamos contidas de amor. Pois para desafogar este amor, começavam a criar tantas outras imagens deles. Então ficavam satisfeitos quando recebiam o que tinham dado, isto é, amor deram, amor querem. Assim que a mais ofensa feia é não amá-los. No entanto, o Deus 3 vezes santo, quem é aquele que te ama? Então, nós por nós mesmos não amamos a Deus. Nós não temos nada para dar, né? É o próprio amor que Ele dá para nós, que amor que deram e amor que querem de volta, que é o próprio amor que Ele dá em nós, que Ele ama em nós. É o próprio Deus se amando em nós, através de Jesus, né? É Ele se amando em nós. Então, depois disso, desapareceram. Mas quem pode dizer o que compreendia? Minha mente se perdia e a língua não sabe articular a palavra. Então, pouco depois, voltou o bendito Jesus com o rosto coberto de cuspidelas e de lodo. Aí, né, ele mostra uma coisa bonita, mas também mostra uma coisa triste. Ele mostra o lado... Porque, realmente, não está dizendo aqui que o pior é não amá-lo, porque amor eles deram e amor eles querem. E que a ofensa mais feia é não amá-los. Então ele mostra esse não amá-los. Ele mostra uma realidade ali, que ele não é amado. Uma realidade suja da terra, né, do humano, do que os homens fazem, né. Então, justamente porque Jesus toma a forma de crucificado, ele vem revelar o que a humanidade dele está recebendo as criaturas. Ele na divindade está feliz, está perfeito, mas a humanidade dele, né, então, o que as pessoas fazem, né, ele vai dividir com a criatura as penas dele, né, porque agora ele vai viver na nossa humanidade, vai usar a nossa humanidade para usar dela para sofrer, para ter consciência, para receber as penas das criaturas, para saber o pensamento das criaturas, para ter ideia, né, do que elas estão fazendo, né, do mal, do que ele está recebendo, né. Então ele usa a humanidade da criatura que está ali sendo oferecida para ele. E aí ele vai e mostra esse rosto, né? Ele mostra essa realidade dele com o rosto coberto de cuspidelas e de lodo, e vai falar o que significa isso. Vai falar: minha filha, os louvores, as adulações são cuspidelas e lama que sujam e mancham a alma e cegam a mente, para não deixar ela conhecer quem verdadeiramente é ela, especialmente se não partem da verdade. Porque se partem da verdade e a pessoa é digna de louvores, sabendo a verdade, me dará a glória. Mas se parte da falsidade, empurra a tal excesso a alma que se confirma principalmente no mal. O que eu também entendi, né, dessa parte, assim,
Quando fala assim, né? Os louvores, as adulações são cuspidelas e lama que sujam e mancham a alma cegamente. É muito perigoso, porque a pessoa tem que estar, primeiro, né? Como foi falado, ela tem que realmente ser digna daquele louvor, não pode ser mentira, né? Não pode partir de uma falsidade, porque o que mais hoje acontece, né, são adulações que as pessoas fazem para conseguir vantagens, para conseguir crédito com as pessoas bajulam umas às outras para conseguirem alguma vantagem com elas, né? Tudo com interesse, então não é verdadeiro, né? E muitas vezes aquela pessoa ali que está sendo elogiada, aquilo que ela está fazendo ela nem está na intenção pura, não está na verdade, não é verdadeiro, não é merecedor, né? Entendeu? Às vezes ela está ganhando aquele elogio às custas de um outro que realmente se sacrificou e mereceu o elogio. A gente vê muito isso na política, né? Muita bajulação. É muito triste essa realidade aí, né? Então não tá na verdade. E isso suja e mancha a alma cegamente. Aí outra coisa que eu pensei foi assim, que quando a pessoa... É muito perigoso o elogio se você não tá na verdade. É, porque quando a alma tá na verdade, quando a alma sabe quem ela sabe que nada ela fez por ela mesma. Ela sabe que foi tudo graça de Deus. Então, quando ela receber elogio, ela vai reconhecer, ela vai estar na verdade, porque ela vai reconhecer que foi Deus através dela. Que se não fosse a graça de Deus, ela não poderia. Então, aquilo não vai manchar ela não vai ficar assim, presa naquilo, naquela adulação. Ela não vai ficar assim. Quando ela faz só para a glória de Deus e ela sabe a verdade que ela é um nada e que tudo quem fez nela foi Deus, então ela não vai ficar assim presa nisso, dependendo disso, se achando, isso não vai manchar e cegar ela, né? Ao ponto de pensar assim, nossa, eu sou maravilhosa, olha o que eu fiz, olha o que eu consegui, e não sei o que, e aquilo não vai ser algo que vai sujar e manchar ela se ela tá nessa verdade, sabendo que ela é nada, e que quem realmente merece a glória é Deus, então ela dará a glória para Deus. Ela vai receber aquilo porque ela vai reconhecer que aquilo foi bem feito, que foi verdade, mas que na intenção dela ela sabe que foi Deus. Entendeu? Agora, quando a alma não está nessa verdade, não conhece a si mesma e cresce em alguma coisa, o elogio só vai piorar a situação. O elogio vai ser para ela lama, vai cegar a inteligência dela e ela vai saber o verdadeiro bem, que é Deus que fez nela, que ela não faz nada de bom se não for Deus, e ela vai ficar vivendo só para receber isso, né? E ela vai ficar se achando. E aí não adianta, não adianta. Então é muito sério isso, né? Foi uma coisa que eu entendi assim também, né? E aí empurra ela a tal excesso que ela vai ficar viciada nessa vida falsa, né? De querer elogio, né? De querer receber o crédito, né? E vai ficar no mal cada vez mais. Então é muito sério, é muito sério. Foi uma coisa que eu pensei também, né? Nessa realidade também, nesse exemplo também. Então é muito sério. Então, as coisas têm que ser feitas numa verdade muito grande, né? Muito grande. É, aqui mesmo, né? Entre nós, assim. Você vê que a gente não adula ninguém para aquela pessoa continuar ali no grupo. Não existe isso. Quando esse é feito, é falado de alguém, é pura verdade. É porque aquela pessoa mereceu aquilo, porque ela estava realmente conectada com Deus, realmente ela fez o ato que Deus desejava, né? Ela fez a parte dela, vamos dizer assim, mas também porque a gente está reconhecendo é Deus nela, a verdade, né? Ela não é nada em si mesma, mas ela se esvaziou e deixou Deus agir nela e correspondeu. Então, quando é feito assim, é falado o nome de alguém, está na verdade, né? Não vai manchar aquela pessoa, né? Porque aquela pessoa realmente foi digna daquele crédito, porque realmente ela fez o que tinha que ser feito, obedeceu a Deus e fez o ato que Deus queria. Mas ao mesmo tempo ela também sabe que é tudo, ela vai dar glória para Deus, porque ela sabe que foi Deus nela, né? E quem tá falando também tá dando a glória para Deus e reconhecendo e agradecendo aquela criatura que foi esse canal, esse receptáculo, porque para a glória de Deus acontecer tem que ter o sim da pessoa, tem que ter a colaboração da pessoa, tem que ter ali a atenção da pessoa. Então é tudo feito na verdade, não é nada com intenções de nada, de adular, de bajular, de conseguir crédito, não, nada, né?
E é assim que Deus quer, entendeu? Que as coisas sejam assim verdadeiras, né? Que partem de uma verdade, né? Que não seja para conseguir alguma coisa, igual, por exemplo, lá na escola, né? Os alunos, né? Tem alunos que realmente se esforçam. Tem alunos que eu falo assim, faz seu esforço, faz a sua parte, leia, tenta, né? Corre atrás, faz a sua parte. Ah, mas eu não estou entendendo, leia de novo com calma. Entendeu? Eu não queira tudo fácil, não queira que eu. Porque tem menino que já chega pra mim assim, é conta de mais, de menos, eles só querem a resposta, né? Eu falo, não, você vai ler e interpretar. E dou a dica pra eles: olha, para entender um problema de matemática, a melhor forma é você se colocar nesse problema, é fingir que é com você. É mais fácil de entender quando você lê como se fosse com você. Então tá falando da pessoa que foi lá na padaria, então imagina que é você nessa padaria passando por essa situação. E aí fica mais fácil de você entender o que tá acontecendo. É a dica que eu dou pra eles, né? Pra resolver os problemas. Tem aquele que senta e quebra a cabeça e faz. Então, quando eu elogio, é verdade, né? Que eu viro e falo assim, olha, aí eu enalteço aquela pessoa porque aquela pessoa mereceu aquilo, né? Porque ela se esforçou. Então eu falo, olha, gente, o Bernardo tá de parabéns. Parabéns, Bernardo. Você fez direitinho, você se esforçou. Parabéns. Você... Então é uma coisa que parte da verdade, mas eu não vou ficar elogiando o aluno, né? Igual isso aqui ensina que essa pedagogia positivista, né? É que você fica elogiando só pro aluno para ver se conquista o aluno difícil. Se o aluno é difícil, se o aluno não faz a parte dele, não tem que adular ele para que ele não brigue comigo, adular ele para que ele não seja violento, adular para que ele não faça bagunça. Não adulo, né? Não adulo, porque aquilo ali vai ser pior para aquela pessoa. Não vai ser bom para aquela pessoa, né? Não vai ser benéfico. Naquilo ali vai mostrar mais ela ainda, porque ela vai ficar sem vergonha, né? Ela vai ficar. Não é verdade, entendeu? É uma adulação que lá no fundo eu estou fazendo para evitar problema com aquela pessoa. Isso não é bom, isso não é correto diante de Deus. Tem que partir da verdade, tem que ver se aquela pessoa realmente mereceu naquele momento. Eu falar, você está de parabéns, o seu trabalho ficou ótimo. Senão, não, entendeu? Então não pode ser uma coisa só para, ai, vamos elogiar todo mundo, porque, né, hoje em dia a gente tem que enaltecer todas as diferenças. Não, não existe isso. Se a pessoa obedeceu, se a pessoa fez, ela merece o parabéns. Se a outra não fez, ela não merece o parabéns, ponto final, né? Então não pode ficar assim tentando adular de propósito. A pessoa tem que merecer aquilo, né? Então é muito sério, é muito sério. Porque ela mesma vai ficar realmente, ela vai poder dizer, realmente eu fiz, ela vai saber a verdade. Senão você está dizendo a mentira para aquela pessoa, né? Entendeu? Então não é bom. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vindo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 27 de maio, volume 4, capítulos 173 e 174. 11 de janeiro de 1903. Vemos o Senhor que luta pela religião. Havendo-me dito confessor que rezasse
segundo as intenções de Monsenhor, via encontrando-me fora de mim mesma, que não concerne a Monsenhor, mas a outras pessoas. E entre elas via uma mulher muito boa, mas toda consternada e que chorava. E Monsenhor sob os braços de uma cruz com Cristo pregado em cima dela, que defendia, e devia ter ocasião para combater, pela religião. E bendito Jesus dizia: eu os confundirei. Interessante, né? Trechinho pequeno, mas aqui bem interessante, né? Que tá mostrando, né? Que o confessor, no caso o sacerdote, o padre que acompanha ela, pediu para que ela se unisse, rezasse, né? Nas intenções do Monsenhor. Acho que o Monsenhor Bispo, né? Pelas intenções dele, né? Então ela foi rezar pelas intenções dele e aí ela se encontrou em si, né? Ali fora de si mesma, né? E viu ali, né? Outras pessoas, né? Não era assim o Monsenhor, mas ela via o que não concerne a Monsenhor, mas a outras pessoas. Então ela via outras pessoas e uma mulher muito boa, mas todas consternada e chorava. E assim, pelo que fala aqui, né? Sobre a religião, né? Ver Monsenhor que luta pela religião, acho que é pela igreja, né? Ele estava em defesa da igreja, né? Eu acho que aqui é o exemplo dessa mulher que chorava, acho que deve ser a igreja, né? Que chorava consternada. Então, assim, defendendo a igreja de alguma coisa, né? Algum ataque que a igreja estava sofrendo, né? A igreja sofre, né? Ela sofre sempre, né? E sempre estão querendo destruir a igreja, né? Tirar a igreja do mundo, né? Nada que se refere à religião, né? As pessoas não querem, né? Porque a igreja, ela revela, né? As almas, né? Realmente vamos dizer assim, um símbolo de, vamos dizer assim, né? Que é o nome que me veio, símbolo moral, né? No mundo, que realmente está ali sempre colocando, né? Diante das pessoas, né? A moral, né? A ordem. Então, assim, mostra a desordem, a imoralidade, né? Em que as almas se encontram. Então, tem muitas pessoas que querem realmente destruir a igreja, né? Então, aqui o Monsenhor, ele estava ali em defesa, né? Sofrendo na cruz, né? Para defender a igreja. Então, ele estava em defesa da igreja. E Jesus ali, diante do sofrimento, né? Diante, assim, da intercessão de Luísa também, né? Ela rezando ali pelas intenções do Monsenhor, né? Se unindo, né? Junto com o Monsenhor ali, né? Que estava ali sofrendo, né? Pela defesa, né? Da religião. E Jesus, né, diante disso, né, ele falou aqui, né, que ele vai confundir essas pessoas que estão querendo, né, destruir, destruir, né, a religião, destruir a igreja. Então ele disse que, né, assim, ele ouviu as orações, né, e disse que vai confundir essas pessoas, né. Interessante, né, assim, o poder, né, dos sofrimentos, da oração, força que tem, né. E aqui a Luísa, né, se unindo aqui, intercedendo ela como alma vítima, então assim, muito grande, né, aí o sofrimento e esse combate, né, da igreja, toda a história da igreja, esse combate, né, combater ali as pessoas que querem realmente destruir, né, apagar qualquer sombra de religião no mundo, né, na vida das pessoas. Trecho 174, 13 de janeiro de 1903. Vê a Santíssima Trindade, males das adulações. Encontrando-me em meu estado habitual, parecia-me ver a Santíssima Trindade, que reciprocamente se olhavam. E era tanta sua beleza que ficavam estáticos só de se olhar. Que coisa linda, né? Então, reciprocidade, né? No olhar, um olhava para o outro, né? A Trindade. E eles ficavam assim estáticos só de olhar a beleza, né? Que lindo, né? De se olharem ali, ver a beleza, né? Neles, entre eles ali, eles ficavam estáticos só de se olharem. Que coisa linda, né? E nesse estado se transbordavam fora em amor. Olha que lindo. Eles se amam tanto, né? Ele fica tão estático, né? Se amavam tanto, é aquele amor, assim, né? Entre eles, né? A beleza deles, a atenção, assim, transbordou. Todo esse amor transbordou fora, né? Todo esse movimento entre eles, né?
esse olhar recíproco, né? Essa reciprocidade, essa beleza que ficavam estáticos, né? Transbordou. Transbordou em amor. Toda essa vida entre eles, né? Vamos dizer assim. E por este amor ficavam como sacudidos e permaneciam mais intensamente estáticos. Que coisa linda! Assim que todo o seu bem e complacência estavam compreendidos neles mesmos. E toda a sua eterna vida e bem-aventurança e funcionamento estavam encerrados nesta única palavra, amor. Nossa, que forte, né? Então, assim, meu Deus, todo esse movimento da Santíssima Trindade, uau, tudo isso que ela falou, tudo concerne, todo esse funcionamento, e tudo encerra no amor, esse se amar, se amam, né? Amam a si mesmo e amam, se amam mutuamente, esse amor, o movimento do amor, né? A natureza divina, né? Assim, então, Deus se move por amor, eles se amam, né? E ficam estáticos, assim, chega até transbordar em amor, né? E toda a criação, a nossa criação, a humanidade, né? Foi tudo um transbordamento de amor. Então, todas essas coisas que está fora, que transbordou fora, né, que aqui fala, foi tudo esse movimento de amor entre eles, né? É muito lindo, né? Aí fala, peraí. E toda a bem-aventurança dos santos era formada por esta obra perfeita da Santíssima Trindade. Nossa, é muito assim. A gente fica até sem palavras, né? É muito pra cabeça da gente, assim. É muito grande, né? E toda a bem-aventurança. Então, toda a alegria dos santos no céu, felicidade no céu, todos os santos, é formada por toda essa perfeita obra da Santíssima Trindade. Né? Toda essa alegria é devido a esse movimento de amor da Trindade, esse transbordamento de amor. Enquanto via isto, o filho tomou a forma de crucificado e, saindo do meio deles, veio a mim, participando-me das penas da crucificação. E enquanto estava comigo, pôs-se de novo, e enquanto estava comigo, pôs-se de novo no meio deles, e ofereceu os seus e os meus sofrimentos, e deu satisfação pelo amor que lhe deviam todas as criaturas. Uau, que coisa linda, meu Deus. Nossa, que lindo, né? Que lindo assim, a gente ver o que acontece, assim, essa vida. Como acontece essa vida divina, como é que é esse relacionamento entre eles, o movimento que se resume, todo o movimento de Deus é amor, todas as coisas que ela foi por amor, nossa criação foi um transbordamento de amor, né, e ele queria dar esse amor, ele queria fazer a gente participar dessa felicidade, né, o propósito dele, e, meu Deus, foi um transbordamento de amor, assim, incrível, assim, e assim, esse exemplo que ela tá falando, que Jesus, né, saiu do meio deles ali, né, e fez ali participar ali das penas da crucificação, né, então, assim, esse amor, né, que a gente pensa na redenção, né, que ele realmente fez isso, né, ele saiu desse relacionamento ali, desceu, né, e é um transbordamento de amor tão grande, foi feito com tanto amor, o ser humano, que ele saiu dessa felicidade ali, né, não é que ele deixou de ser feliz, né, mas ele saiu dessa, né, lá do céu, saiu dessa vida entre eles, claro que ele nunca se desligou, né, da Trindade, mas ele se encarnou, ele desceu, né, e tomou, assim, vamos dizer, carne, né, forma humana, assim. Então, para sofrer, para sentir dores, sofrimentos, fome, sede, passa tudo ali, né, que é uma humanidade, né, que passamos ali, então ele tomou tudo para si, então, assim, é um movimento de amor que é absurdo, assim, de grande, né, e ele faz, né, e não foi só na redenção, constantemente ele faz isso. Quando ele encontra uma alma onde ele tem liberdade de viver, repetir a sua vida, dar essa continuidade na vida dele, né? Repetir a sua vida, o que ele fez na sua humanidade, né? E aí, como a humanidade está gloriosa, então ele desce, sofre na gente, né? Vive na gente, mas ele, enquanto ele está conosco, ele também se põe no meio ali né, do Pai e do Espírito Santo. Então, assim, essa é o bilocar-se, né? Essa questão da bilocação. Então, assim como ele fez, né, na sua humanidade,
e que a Luísa viu ele fazendo ali com ela, isso acontece conosco também, né? Então ele faz a gente ali participar da crucificação, das suas penas. Então ele vem, ele vive em nós, né? Então enquanto ele está aqui vivendo em nós, então não é só no momento de sofrimento, né? Mas ele está vivendo em nós, né? Enquanto ele está vivendo em nós, ele põe-se no meio também, ele está também no céu, né? Então ele tem aonde reinar aqui na terra, ele tem um trono aqui na terra que ele pode reinar, tem um lugar, né? E aí ele tem uma unidade onde ele pode sofrer, e essa alma que vive na divina vontade participa das penas dele, né? Então, né, vive essa crucificação junto com ele, sofrimentos, amargura, estados de ânimos, né? Não só isso, mas vive todo esse amor que vive entre eles, a alma participa dessa vida, né? Dessa felicidade, dessas alegrias que ele vive entre eles, né? E é muito lindo, e ele vive, né, essas penas em nós, e ele oferece, né? É exatamente o que acontece, né? E ele se põe no meio deles e ofereceu os seus e os meus sofrimentos. Ele faz isso constantemente, né? Na alma que vive na divina vontade, é isso que ele faz. É ele que sofre em nós. Cada ato é Jesus fazendo em nós, e a gente participa, né? Dessa vida junto com ele, né? Com a nossa correspondência, né? Com o nosso sim. E aí, né, ele oferece os sofrimentos dele e os nossos, né? Nessa união, nessa fusão de vida, ele oferece os sofrimentos, né? É muito lindo. E vai dar todas essas satisfações. Então é ele que vive, né? Ele que sofre, ele que reza, ele que dá as satisfações, as reparações em nós, né? E oferece tudo ao Pai, né? E satisfação por todos aqueles que não fazem, que não amam, que não, né? Que não glorifica a Deus, que não corresponde a Deus, que não ama, que não reconhece. Então ele faz isso em nós, por todas as criaturas, né? Quem pode dizer sua complacência e como ficavam satisfeitos com a oferta do filho? É muito incrível, né? Parecia que assim como ao criar as criaturas, não havia saído outra coisa de seu interior que chamas contidas de amor. Então foi assim uma explosão de amor, vamos dizer assim, né? Nos criou uma explosão de amor. Pois, para desafogar a esse amor, começaram a criar tantas outras imagens deles. Olha só. Para desafogar o amor, para amar. Né? Ele não é um Deus que quer se isolar. Apesar de ele ser feliz em si mesmo, não ter necessidade, né, da gente para ser feliz, né? Mas é um amor tão grande, uma chama contida neles, que transborda, quer desafogar esse amor, né? E aí ele fez outras imagens, que somos nós, imagens dele. Imagens dele. Outros ele, né? Vamos dizer assim. E para poder transbordar, comunicar esse amor, amar, sabe? É tudo movimento de amor, é tudo para amar, né? É muito incrível, assim. Nossa, que Deus, meu Deus, é assim. A gente fica até sem palavras, né? Realmente, assim, às vezes eu fico sem palavras mesmo. Tem hora que só é contemplar mesmo, porque é uma coisa assim, né? Fora, assim, às vezes é demais pra cabeça da gente, né? De tão grande que é esse amor de Deus e que Ele fez, né? Um transbordamento de amor. Nós, né, na criação, o ser humano foi um transbordamento de amor, né? Ele quis desafogar, ele nos criou para desafogar o seu amor. Ele nos criou para desafogar este amor que, né, tinha ali dentro deles, eles, né, ele queria ali, meu Deus do céu, desabafar esse amor, por isso que ele nos criou. Então ficaram satisfeitos quando recebiam o que tinham dado. Isto é, amor deram, amor querem. Então é por amor, é para amar. Entendeu? Ele quer desafogar. Ele queria outros, né? Imagens dele ali para ele poder desafogar, para amar. Tudo para amar. Só que ele quer, amor deu e ele quer receber de volta esse amor. Ele nos criou para isso, né? Para conhecê-lo e a partir desse conhecimento amá-lo. Ter essa vida com ele, participar dessa felicidade, dessa alegria, é só isso que ele quer. Entendeu? Nos fazer felizes, nos amar. E ser amado como eles são entre eles, né? Eles amam e se amam reciprocamente, né? Que chega a ficar estático de tanta beleza, né? É incrível, né? E ele quer que a gente participe dessa vida, né? Assim que a mais ofensa feia é não amá-lo. Então, o que ofende a ele é a ingratidão, a falta de amor,
A ofensa mais feita, mais ofende Deus é a falta de amor. É não corresponder ao amor dele. No entanto, ó Deus 3 vezes santo, quem é aquele que te ama? Depois disso desapareceram, mas quem pode dizer o que compreendia? Minha mente se perdia, e a língua não sabe articular palavra. É verdade. Nossa, às vezes é difícil mesmo, né? Colocar em palavras, né? Que a gente compreende, realmente é difícil. Então, pouco depois, voltou o bendito Jesus, com o rosto coberto de cuspidelas e de luta. Tá vendo que Deus recebe? Ele ama. Ele está constantemente amando. Se ele deixar de amar, as coisas deixam de existir. Simplesmente, né? As coisas existem porque ele está conservando, né? O amor dele conserva, né? E aí, olha o que ele recebe, né? Ele dá amor, mas amor ele não recebe. Então ele recebe o quê? Né? Ingratidão, ofensa, né? E disse-me, minha filha, os louvores, as adulações são cuspidelas e lama que sujam e mancham a alma e cegam a mente, tá vendo? Então ali as vanglórias, os louvores, né? Essa vontade humana de querer ser reconhecido, aplaudido, adulado, né? Ali, né? Sabe? Esses mimimi humanos, né? Tudo são coisas que sujam a alma, que cega a alma, que não faz a alma enxergar, né? Não enxerga quem é ela, né? Então ela se vê de maneira totalmente, né, distorcida, né? Então assim realmente cega a alma, né? Mancha a alma e cega a alma e a mente, né? Para não deixá-la conhecer quem verdadeiramente ela é, tá vendo? Então todos esses louvores, né? Esses aplausos que as pessoas buscam, reconhecimento, fama, poder, todas essas coisas cegam a nossa mente e não faz a gente enxergar quem somos. A nossa mente, né, devido a né, essas paixões, né, esses desejos humanos, essa busca de reconhecimento, né, de considerações, que a pessoa realmente, né, não vê quem ela é, vê totalmente assim, né, ela se vê uma pessoa maravilhosa, né, única, sei lá, né, ali, nossa, a última bolacha do pacote, né, especialmente se não partem da verdade. Porque se partem da verdade e a pessoa é digna de louvores, sabendo a verdade me dará glória, tá vendo? Então, se parte da verdade, ela vai saber que nada vem dela, né? Nada vem dela. Se parte da verdade, ela vai dar o quê? Glória a Deus, né? Ela vai, né, corresponder ali todas as coisas, se ela receber um elogio, né? Um reconhecimento, ela não vai, né, atribuir a si porque ela sabe quem ela é. Ela vai dar glória a Deus, vai atribuir a Deus, sabe que foi Deus, né? Mas se parte de falsidade, empurram a tal excesso a alma que se confirma principalmente no mal. Então se a alma está nessa cegueira, né, por causa dessa falsidade, por causa desse engano, né, que a alma tá, por ela não saber quem ela é, empurra ainda mais a alma ali, né para as trevas, e para o mal, né, ali, porque ela não reconhece quem ela é, né, e não reconhecendo quem ela não reconhece quem é Deus, né. Então ela está num engano, né, no engano e não enxerga a verdade, e aí né, rouba as glórias de Deus, né, rouba as coisas de Deus e atribui tudo a si. Então é isso, amém, filhos?